Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O Prêmio Nobel de Química de 1995 foi concedido a três pesquisadores, F.S. Rowland, M. Molina e P. Crutzen, que há mais de 20 anos realizaram pesquisas sobre a destruição da camada de ozônio. Em artigo publicado pela revista Nature, em 1974, Rowland e Molina propuseram que os átomos de cloro liberados pela fotólise, ou seja, a reação através da luz, de clorofluorcarbono, CFCs, participam de reações catalíticas que destroem o ozônio presente na atmosfera terrestre, como mostrado a seguir. Ou seja, nós temos o cloro, o átomo de cloro, ele reage com o gás ozônio formando, nesse caso, um óxido de cloro mais gás oxigênio. E esse óxido de cloro aqui reage com o oxigênio, tá? Atômico, que lá na camada de ozônio, é claro, o O2 que a gente conhece, que é o gás que nós respiramos, e também quando se quebra principalmente o ozônio, ele libera um oxigênio monoatômico, tá? E ele é extremamente reativo. Ele reage com esse óxido de cloro, liberando o cloro novamente, monoatômico e extremamente reativo, formando o gás oxigênio que nós respiramos. Tá vendo que nós temos duas reações muito parecidas? Então, quando se destrói o ozônio, a gente forma óxido de cloro mais gás oxigênio, mas também existe em altas altitudes o oxigênio monatômico, que é também extremamente reativo, tá bom? Formando o cloro e o gás oxigênio. Nós vamos utilizar essas duas equações aqui para resolver o exercício, tá bom? Essas reações só podem ocorrer em grandes altitudes, onde existe uma quantidade suficiente de átomos isolados de oxigênio, ou seja, monoatômico. Então vamos lá. A. Sabendo que a entalpia padrão de formação do ozônio é de 142 kJ por mol, ou seja, o que nós temos aqui? É endotérmico. Não tem nenhum sinal aqui, significa que o meu número é positivo. E a entalpia padrão de formação do oxigênio atômico, esse O aqui, é de 249 kJ por mol. Determine a variação de entalpia padrão dessa reação global. Pessoal, nós vamos montar ela aqui, depois a gente responde a B. Então vamos aqui, A. Tá vendo que todas elas estão fazendo o quê? Todas elas reagem. Então, nós temos o ozônio e o monatômico, o oxigênio monatômico. O que acontece aqui, pessoal? Eles reagem e ambos formam o quê? Gás oxigênio. Então, nós vamos pegar essas equações aqui e a gente vai aplicar uma lei de Hess nela, tá? Aí a gente vai descobrir a equação global, que vai formar o quê? Nada mais, nada menos que gás oxigênio, tá bom? Então, vamos enumerá-las aqui como 1 e 2. Só para a gente ir aplicando aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar a 1. Certo? Nós temos aqui, cloro mais gás ozônio. Eles reagem e formam o quê? O óxido de cloro mais gás oxigênio. Tá certo? E a 2 é o quê? Nós temos esse óxido de cloro reagindo com o oxigênio monatômico, formando cloro mais gás oxigênio. Certo? A gente vai somar, aplicar a lei de Hess aqui. Tá certo? Agora meio que ficou fácil, vocês vão entender já, tá? O que acontece, pessoal? Tá vendo que eu peguei o cloro, peguei as duas equações e não inverti, não fiz nada, tá? Tá vendo que eu tenho cloro na 1 como reagente e cloro na 2 como produto? Então, o que acontece aqui, Se nós fizermos isso daqui e igualarmos, eu tenho um cloro no reagente, um cloro no produto. Cortei. Me sobrou o quê? O3, ainda como produto. Como reagente, desculpa. Tá certo? Então, vamos aqui, ClO. Nós temos o óxido de cloro tanto aqui no reagente quanto aqui no produto.
Então, o que acontece, pessoal? Se eu tenho 1 e 1 e eles estão lados opostos, nós subtraímos 1 menos 1, 0. Tá? E me sobrou apenas o oxigênio monatômico. Tá? E o que me sobrou no produto, pessoal? Não me sobrou o O2, mas me sobrou quantos O2? 2 O2. Então, pessoal, essa é a reação que ocorre em altas altitudes. O ozônio, que reage com o oxigênio monatômico, que tem bastante, a muita altura, né? Formando 2 mols de gás oxigênio. E ele quer saber o que? Que ele pergunta: determine a variação de entalpia padrão dessa reação global. Ou seja, achamos a nossa equação global, a nossa reação global desse processo. Só que ele quer calcular o quê? Variação de entalpia, ou seja, para a formação de gás oxigênio. Através desse processo. Mas aí você vai falar: ah, mas Bruno, perante todas as outras, né, exercícios que você falou, quando a gente tem substância simples, é 0. Sim, quando ela se encontra no seu estado padrão. Qual é a forma que nós encontramos oxigênio no ambiente? Não é no O2? Então, quando ele participa de uma reação, a entalpia de formação dele sempre vai ser 0. Só que nas altas altitudes, pessoal, forma o quê? Eu tenho uma reação para acontecer com ele, que é através do ozônio e o oxigênio monatômico. Tá certo? Então, nós sabemos que nós temos os reagentes, que é o O3 e o oxigênio monatômico, e o produto é o gás oxigênio. Quanto que vale isso daqui? Nós já vamos calcular. Quanto que vale a entalpia de formação do gás ozônio? Não é 142? Olha lá, 142. Vamos colocar positivo aqui, tá? Mas também o valor é positivo aqui do oxigênio monatômico. Então, 249. E quanto que vale do meu gás oxigênio? A gente vai colocar aqui, 2 vezes quanto? 0. Olha o 0 aqui, Certo? Então, nós temos os reagentes e temos os nossos produtos. O produto não é simplesmente o gás oxigênio que se encontra em seu estado padrão? Então, a entalpia de formação dele é 0. E fórmula que nós vamos utilizar? Exatamente essa, que a gente sempre vem utilizando, olha lá. Variação de entalpia nada mais é a somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos nossos reagentes. Variação de entalpia dá quanto? Quanto que é a somatória das entalpias dos nossos produtos? 0. Menos, abre parênteses. Eu tenho mais 142 mais 249. Tudo que está aqui dentro não vai ficar negativo, pessoal. Então vai ser assim, 0, a gente pode até tirar ele. Não vai ficar, menos 142 menos 249. Quanto que vai me dar esse valor de entalpia aqui, pessoal? Variação de entalpia é menos 391 kJ por mol. Ou seja, lá nas altas altitudes, para nós formarmos gás oxigênio, nós precisamos dessa quantidade de energia. Ou seja, libera, é um processo exotérmico. Tá legal? Por conta disso. E eu utilizei essas duas semeações para a gente partir dela, porque senão a gente teria que fazer muita análise. Mas é o que o exercício pede. Então, vamos agilizar o processo, certo, pessoal? Então vamos lá. B. Crutzen, o terceiro pesquisador a ganhar o prêmio, descobriu que os óxidos de nitrogênio presentes nos gases resultantes da combustão em turbinas de aviões supersônicos poderiam também causar a destruição do ozônio. Nesses gases da combustão, podemos encontrar uma pequena quantidade de pentóxido de dinitrogênio. Então, vou até escrever essa fórmula aqui, pentóxido de dinitrogênio. Apresente a fórmula estrutural e o nome deste composto. O composto eu já acabei de falar, certo? Composto, a gente faz isso aqui, pentóxido
de nitrogênio. A gente conta, tá? Porque como é um óxido molecular, o que é um óxido molecular? Através de ligações covalentes entre dois não metais ou dois ametais, nós temos isso. Então a gente conta a quantidade de oxigênio e a quantidade do outro elemento, no caso, né? No caso aqui, nitrogênio, tá? Então já demos os nomes. Só que aqui, pessoal, tá falando o quê? Ele apresente a fórmula estrutural. Sim, seria um pouco chato. Ele quer estrutural. Então vamos lá. Ele deu os números atômicos. Nitrogênio, que o número atômico é 7. E oxigênio, que o número atômico dele é 8. Então vamos fazer aqui a distribuição eletrônica, tá? Para nós descobrirmos qual é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Então se nós fizermos aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p3. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Enquanto o oxigênio, pessoal, a gente pega de referência o nitrogênio. Então, nós temos aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p4. Tá legal? Então, nós temos 5 elétrons no nitrogênio e 6 elétrons no oxigênio. Tá certo? Então, aqui, pessoal, a gente pode fazer ou pela regra de Lewis a configuração eletrônica e depois a gente monta a estrutural com os tracinhos, tá? Aqui, pessoal, eu vou explicar de uma forma, depois da forma antiga, para a gente tentar entender mais ou menos como que funciona. Eu já vou direto ao ponto. Tá vendo que eu tenho 5 oxigênios e 2 nitrogênios? Então, o que acontece, pessoal? Eu vou desenhar aqui, ó. Então, vou ter aqui, ó, o oxigênio. Ele tem 7 elétrons, ó. 6 elétrons na última camada. Certo? E vem mais um nitrogênio aqui, ó. E ele vai ter quantos em relação a isso? Ele vai ter 5 elétrons na última camada. Só que nós vamos fazer dessa maneira aqui que vocês já vão entender. Só para nós termos uma noção, quando eu tenho 5 elétrons na última camada, lembrem da regra do octeto. Claro, isso aqui é para resolver o exercício. Muita gente vai chegar aqui e falar, ah, mas a regra do octeto é errada. Sim, calma, mas é só para a gente entender como resolve esse exercício. Lembra da regra do octeto? Nós não precisamos de 8 elétrons na última camada para o elemento ou aquele átomo se estabilizar? Precisamos. Então, nesse caso, pessoal, nós temos o que aqui, ó? Tá vendo que o oxigênio faz uma ligação covalente aqui e aqui, certo? Estabilizei esse átomo de oxigênio aqui no meio. Tá vendo que tá me sobrando ainda ligações do nitrogênio? Se ele tem 5, ele precisa de 3. Como o oxigênio tem 6 já, ele só vai precisar de mais 2, certo? Então, quantas mais aqui ele vai poder realizar? Tá vendo que eu só tenho entre oxigênio e nitrogênio. Então, se eu colocar aqui, ó, chegando mais um oxigênio aqui e mais um oxigênio aqui, ele vai ter o quê em relação a isso? Tá vendo que eu vou estabilizar todas as ligações, ó, aqui e literalmente aqui, ó. Vocês já vão entender por que eu tô fazendo de verde. Eu represento as ligações covalente comum, tá, pessoal? Então, ó, tá vendo que estabilizou tanto esse oxigênio quanto o nitrogênio? Lembrando, o oxigênio faz 2 ligações porque precisa de 2 elétrons e o nitrogênio faz 3 ligações porque ele precisa de 3 elétrons. Tá vendo que me sobrou pares de elétrons aqui no nitrogênio? E eu tenho... Ainda faltam quantos oxigênios? Ainda faltam 2, não faltam? Então, o que acontece aqui? Eles vão realizar... Ó, de novo, tá? Só pra gente entender aqui o conceito. O nitrogênio ainda vai poder realizar ligação covalente
dativa, tá? Por isso que eu tô fazendo isso daqui, tá? Calma, é só pra gente entender o exercício. Então, pessoal, quando se realiza uma ligação covalente dativa, é com qual outro elemento? Pelo oxigênio. Então, virá mais um oxigênio aqui. Ou ligação covalente dativa ou coordenada, tá? É mais uma aproximação do que uma ligação em si. No entanto, que quando coloca energia, são as primeiras ligações que se quebram, tá? Então, vamos colocar aqui de laranja. Tá vendo? Eu vou representar dessa forma aqui, tá? Tá vendo que as ligações que eu fiz em verde são as ligações covalente comum. E essas de amarelo, meio laranja aqui, são as covalentes coordenadas ou dativas. Certo, pessoal? E como que nós representaríamos pela fórmula estrutural? Isso daqui é a configuração eletrônica, ou a gente pode falar até de Lewis. Então, nós teremos assim, pessoal. Eu vou escrever os elementos aqui, tá? E eu vou representando pelas ligações, tá certo? Então, ó. Então, o que eu escrever de verde, pessoal, ó, são as ligações covalente comum, tá? Aqui e aqui. E quando eu escrever com esse laranja, a ligação covalente dativa, eu vou representar por quê, pessoal? Vou representar por uma seta. Tá legal? Tá vendo que eu estou representando tudo pela seta e as ligações, os tracinhos, pela ligação covalente comum? Então, a fórmula estrutural é exatamente essa. Tá certo, pessoal? Sim, eu estendi um pouco esse exercício porque a gente tinha que falar sobre bastante coisa, né? Até como a interpretação. Eu acho que a A um pouco chatinha de interpretação, né? Mas nada que a gente não consiga. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curtam e se inscrevam nos outros canais exatamente. Nós temos matemática com a professora Dina e biologia com a professora Carol. E tá vindo mais um aí. Então, nós teremos 4 canais exatamente, tá? Então, dá essa moral aí pra gente. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, interagindo com o vídeo e tubtate que vocês estão gostando do vídeo, começa a divulgar para mais e mais pessoas. É claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês, porque estamos crescendo cada vez mais. Tá certo, pessoal? E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!